Olá, nessa aula vamos fazer a configuração do Node, mas a gente vai fazer a configuração e instalação do Node de uma maneira diferente, tá? Primeiro que a gente não vai fazer o quê? Baixar diretamente o Node e fazer a instalação. A gente vai utilizar uma dependência que é o NVM, que é o Node Versus Manager. Ele vai fazer o quê? O gerenciamento das versões do Node que a gente vai instalar. Por que que eu vou utilizar ele? Porque dependendo do projeto ou até mesmo da empresa que você for trabalhar, ele pode estar utilizando uma versão anterior da atual do Node e você tem que fazer o downgrade dessa versão. E isso dá um mau trabalho, porque você vai ter que desinstalar a versão que você já instalou e instalar uma versão antiga. E se você tiver outro projeto que utiliza a versão nova, você vai ter que desinstalar outra e instalar a nova. E com esse gerenciador, você faz tudo isso por linha de comando e só vai fazer um switch de versões. Porque você sempre vai ter as duas versões ou três versões que você utilizar nos projetos diferentes, tá? Então, para isso a gente tem o quê? A gente tem o NVM. Então, a gente tem o Node, que a gente vai saber qual que é a versão e a LTS, que é a versão que tem mais suporte, que é o Long Time Support, que é a LTS, e a versão Current, que é a versão que está sendo desenvolvida. Então, a LTS é 16.13.1 e a gente vai utilizar aqui o NVM, que é basicamente o nosso gerenciador de versões. Tá? Então, a gente tem esse NVM que tem várias formas não, várias dicas de como você vai utilizar ele, ou até mesmo quais são os comandos que você utiliza nele e a forma de instalação. E a gente vai utilizar uma delas que é utilizando o wget. Vocês já viram que dá para a gente buscar pacote utilizando o apt, o snap e agora tem o wget. O wget também você utiliza para poder fazer o gerenciamento de pacotes, dependendo da aplicação que você for baixar para a sua máquina. Tá? Então, eu vou utilizar ele e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a instalação para mim. Então, eu faço a instalação direto no Bash e depois eu converto ela para os SH. Bom, vamos fazer a instalação dele. Ele vai fazer um clone e trouxe aqui a instalação. Aperto o Q, prontinho. Já exportou, vamos ver se eu consigo já utilizar o NVM. Se não escrever certo não vai funcionar. Por isso que é bom a gente ter o syntax highlight. NVM, não funcionou. Então vamos lá, dar o source. Vamos ver se ele já conseguiu colocar essa informação ou ele está pedindo para passar essa informação para dentro dos SHRC. Vamos lá, source barra ponto ZSHRC. Beleza? NVM, olha só, ele já funciona. Então já está configurado. Caso ele não funcione na sua máquina, ele não sete aquelas configurações, aqui no nosso tutorial eu tenho aqui o export, que é só você rodar esse export, que ele já vai rodar não, você vai colocar esse export dentro dos SHRC. Então o NVM ele vai trazer o que para vocês? Eu vou aumentar aqui o nosso terminal e vocês vão ter uma noção do que ele vai trazer. Vou dar um Ctrl L, o NVM ele traz todas essas opções para você. Então, você pode fazer o quê? Simplesmente, você pode fazer o NVM install da versão que você quer. Vamos fazer a instalação da versão 13. Então, NVM install. Aí a gente coloca só o número da versão. 16.13.1. Vamos lá. Agora ele baixou e está instalando. Pronto. Ele instalou e já setou como default a nossa versão. Então, eu posso verificar as versões que a gente tem utilizando, se eu não me engano, é NVM-ls. NVM-ls. Não, não é esse comando. LTS. Vamos lá, vamos pesquisar aqui. E assim que é a vida do desenvolvedor no dia a dia. LTS, silence, deixa eu ver. Vamos descer mais um pouquinho. Run exec, use, alias. Será que é list? Não. Não é list. Deixa eu ver, ls, lts. Ou eu tenho que dar o remote nele antes. Só que eu der o remote, ele vai baixar todos os nodes. Ou seja, só o caminho de instalação dos nodes para poder mostrar, né? Porque ele não sabe quais são. Então, cadê list, 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 list? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui no NVM e colocar list.
Ctrl F, list. List inverso. Beleza? A gente... É NVM ls. Eu coloquei errado. Não precisava do menos. ls. Beleza. Pronto. Vamos limpar o terminal e a gente vai ver com facilidade. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas versões anteriores que já vem instalado por default. Tem a versão estável, que ele consegue mapear para a gente qual é a versão estável, que é 16.13.1, que é a nossa versão default. E temos algumas outras versões aqui que não foram identificadas. E a versão que a gente está utilizando, que é basicamente essa. E agora a gente pode fazer o quê? A gente pode testar. Vamos colocar aqui Node, olha só, já encontrou o Node, porque agora ele aparece verdinho para a gente. Então, Node, e a gente abriu o Node aqui, e a gente já tem um terminal de Node. Então, a gente pode fazer o quê? Operações básicas. 1 mais 1, ele vai trazer aqui para a gente 2. Então, se a gente não tem o Node, a gente não consegue utilizar o JavaScript no terminal. Beleza? Então, você consegue fazer essa configuração e deixar ele instalado já na sua máquina, certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Caso vocês precisem instalar uma outra versão do Node, vocês vão fazer a seguinte coisa. Então, você tem aqui, ó, NVM. Opa, tem que sair do Node primeiro. Ctrl C de novo. Vamos lá, limpar. NVM. Além da opção de você colocar o número da versão que você vai utilizar, você pode fazer o quê? Você pode listar todas as versões que você que já tem do Node. Se eu não me engano, o comando para a gente fazer isso, ele é o nvm. Aí a gente tem o comando do remote, list remote. Aí a gente dá uns tabs. Ou é ls remote? Acho que é ls remote. Aí ele vai trazer todas as versões. Eu poderia ter feito isso, eu pouparia muito meu tempo. Aí, pronto. Trouxe todas as versões, inclusive as versões que estão para sair. Que a gente vê aqui no Node, tá aqui, ó, 17.2.0. Então, essas aqui, elas não vão sair e essa vai sair. Na verdade, vai sair a 3. Então, você tem aqui várias LTS, então você pode navegar entre elas e fazer a instalação da versão que você quiser. Aí é só fazer um nvm use e colocar o número da versão que você quer, que no caso a minha é 16. Ou melhor, vamos fazer um install e colocar 17.2.0. A gente vai fazer o download dela, instalou ela. Pronto. Node --version. Beleza, trouxe a 17. Se eu quiser trocar a versão, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar nvm use, aí a gente vai colocar qual? A 16.13.1. Então, a gente vai utilizar a 16.13.1, Node version 16.13.1. Então, você pode fazer o switch com facilidade dessas versões do Node, onde você não vai ter nenhum problema agravante na hora de fazer o uso delas, certo? Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a instalação do NPM. Na verdade, o NPM ele já vem instalado. NPM, ele já reconhece. E --version. O que o NPM faz? O NPM ele é basicamente um controlador, o gerenciador de pacotes do Node. Ou seja, você tem gerenciador de pacotes para o Linux, que é o que a gente fez até agora para instalar o VS Code, para instalar o Git, para instalar os SH. E você tem o gerenciador de pacotes do Node, que é basicamente o nosso NPM, que é o Node Package Manager, que é onde a gente consegue fazer o download dos pacotes de JavaScript para a gente utilizar nas nossas aplicações. Um deles aqui é o Axios, que é um pacote que a gente utiliza para fazer requisições na web. Ou seja, você utiliza ele para poder fazer requests de endpoints para poder buscar informações ou mandar informações para o banco de dados via back-end. Então, você tem esse pacote e você tem inúmeros pacotes, na verdade, né? E se você quiser criar pacotes, você pode criar pacotes no NPM também, dependendo da sua necessidade, certo? E vamos para o último passo. O nosso último passo é a instalação do Yarn. O Yarn ele também é um gerenciador de pacote, porém ele foi criado pelo Facebook. Ele é um concorrente direto do NPM, porém ele tem algumas bem poucas diferenças.
em questão de desempenho, de instalação, e até mesmo em questão de mostrar para você o que de fato está acontecendo quando você está instalando aquela dependência, certo? Bom, e para isso a gente tem o quê? Vamos lá entrar no site do Yarn, no site do gatinho. Yarn. Lembrando, ele foi criado pelo Facebook e o Facebook utiliza ele junto com o React para poder fazer as suas instalações de dependência. Bom, aqui você tem o Get Started para você fazer a instalação dele. Então, você pode fazer a instalação por aqui e eu tenho o comandinho aqui, ó. Como a gente está utilizando o NVM, a gente tem que utilizar esse comando de instalação aqui. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o update dos pacotes que já foram instalados. A gente utiliza o e-comercial porque você quer utilizar um outro comando depois. Se você tiver outros comandos, você pode colocar vários dois e's comerciais, que é e, na lógica de programação, e em seguida fazer o próximo comando. Então aqui eu estou falando no install recommends, que é não instalar os recomendáveis, e o yarn. Então a gente instala aqui o yarn, 2, 3, 4, beleza. Ele vai fazer primeiro o update dos nossos pacotes, verificar se tem alguma alteração. Beleza. Teve aqui, vamos dar um yes e vamos fazer a realocação deles. Pronto. Feito e já instalou também. Na verdade, esse yes aqui é se eu quero instalar a nossa dependência do Yarn. Na verdade, desculpa. E a gente pode fazer o quê? Yarn ---- verso. Beleza. 0.32 git. Se a gente for buscar pela documentação, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode abrir aqui e a gente tem aqui instalação no nosso guia e fazer a instalação direto dele aqui, ó, configuração, yarn, get starter, instalação, stable, version, cadê? Versão Node 16+, eles trocaram a documentação, inicializando o projeto, install Core Pack. Agora eles instalam pelo Core Pack também. Aqui a documentação antiga deles, porque aquela documentação era nova. É só a gente colocar o classic.yarn package. Basicamente, a gente vai ter o que aqui? A gente tem a versão que a gente está utilizando e a gente pode cercar as alternativas. A alternativa é o quê? Basicamente, o sistema operacional que você vai utilizar, se é Windows, Linux, Debian, Arch, whatever. Aí, o Classic, que é a versão estável que a gente vai utilizar. E em seguida, a gente tem a dica daqui do comando que a gente vai utilizar. Ó. Se a gente for utilizar com um Node normal, sem NVM, a gente vai rodar esse comando aqui, ó. Sudo apt update, aí em seguida sudo apt-get, apt install yarn. Como a gente está utilizando, ó, se usar NVM, você pode utilizar o comando do Node que vai utilizar esse aqui. No install recommends yarn, que é o que a gente utilizou agora, certo? Então ele já vai funcionar automaticamente. Porque se você instalar com esse comando aqui, utilizando NVM, as chances são grandes do Yarn não funcionar ou não ser encontrado pelo Node, tá? Então, fiquem atentos a isso, beleza? Então, por enquanto, nesse capítulo é só. E eu espero que vocês tenham conseguido configurar a máquina de vocês e que vocês se divirtam, antes de tudo, né? Divirtam-se configurando a máquina e fazendo as configurações que vocês quiserem e que vocês acharem legal, beleza? Então, até mais e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.